Olá, eu me chamo Diego Bittencourt e hoje eu tenho o prazer de vir falar então para a FEBTEC sobre o trabalho intitulado Diálogos sobre a prática de contação de histórias, a literacia através dos contos tradicionais. Esse trabalho então ele se originou de uma experiência que a gente teve dentro de uma brinquedoteca do programa Escola Aberta para a Cidadania em uma escola estadual aqui de Livramento. Essa brinquedoteca, então, ela abriga a hora do conto e o nosso público-alvo, ele parte de crianças de 6 anos até adolescentes de 16. A contação de história, então, ela funciona de maneira muito simples. Há uma seleção prévia dos contos e todos os contos, tanto os tradicionais, por exemplo, dos irmãos Grimm, de Charles Perrault, de Êxopo, eles ganham roupagem para melhor ilustrar aqui na apresentação de conto de compadre. Aquele conto de rua, aquele conto que permeia as nossas vidas. Então, esse conto ele consegue abrigar uma grande parte do nosso conto, acaba sendo materiais e elementos que os envolvidos na contação nos trazem. E isso acaba estimulando a percepção social deles também, porque a gente acredita que a criança e o adolescente se colocando no lugar e tendo a oportunidade e a voz de falar enquanto escuta, em meio de conversa, ele consegue se colocar no lugar do personagem, não é? Então, esse personagem, ao discorrer da história, ele pode criar várias ramificações e o ouvinte, que antes, há tempos atrás, da contação de história era muito engessado, o ouvinte ouvia, não era um interlocutor, não tinha o direito de fala, aqui não, aqui ele consegue falar e ele consegue desenvolver essa percepção. Então a gente chega na literacia enquanto conjunto de competências que o sujeito vai desenvolvendo ao longo do tempo dentro da literatura. Então, a alfabetização, tida como decodificação de símbolos, ela deixa de ser decodificação de símbolos vazios, de símbolos distantes dos envolvidos, e acaba se tornando algo muito prático. E também o letramento, enquanto engessado em folha e pautado em linhas, ele acaba se transformando, então, numa reflexão acerca da mensagem. E a gente consegue exercitar, sim, todos esses meios, tanto da escrita quanto da reflexão, diálogo, porque assim como todos os envolvidos têm o direito de colaborar com a história, e muitas vezes até mudar um pouquinho o final ou a engendração do meio, né, o enredo da história, a gente também tem, no final do conto, uma abordagem de registro. E esse registro, então, ele é multimodal. Ele pode ser desde uma escrita sobre algum fator da história que fez todo sentido para a pessoa, ou não. Também há muita discordância nessa etapa do trabalho. Como pode ser um desenho, que também é um meio de comunicação, e aí a gente traz toda a importância da liberdade da criança, ou do envolvido, porque nós também trabalhamos com adolescentes, no registro da atividade. Eles têm total autonomia para até mesmo oralizar apenas. E alguns preferem oralizar no começo, enquanto o contador de história está contando a história, e não sente necessidade depois de passar uma mensagem pós-história. E isso é muito interessante para o nosso trabalho. De maneira mínima, a gente acredita então que a literacia, esse conjunto que se configura e que nós chamamos de literacia, ele vem então para superar as práticas tradicionais da alfabetização, que eu já falei e volto a repetir, porque é um fator muito grande dentro do nosso trabalho, que é esse engessamento. E aí nós conseguimos desengessar duas
dois fatores pedagógicos aí. Que a hora do conto, tida como aquele momento, aquela caixinha que se abre, se conta o conto e se padroniza a resposta dos envolvidos. E até é engraçado, porque a gente enquanto contador de história, a gente está acostumado a mediar a leitura por meio da contação, e a gente é muito cobrado pelos padrões também da contação de história. E esse trabalho ele vai de contramão de todas essas práticas que já não fazem muito sentido. E também da prática que se torna distante, bem distante, da real alfabetização, do real letramento, não é? A literacia, ela vem para recobrar isso e para trazer uma nova perspectiva, então, de alfabetização. Uma alfabetização reflexiva, dialógica. Como diria Paulo Freire, nós precisaríamos ter uma visão atenta do que os nossos alunos, nossos educandos, nos trazem. E no meio dessa engendração da contação de história, desse momento que se configura a contação de história nessa perspectiva, a gente consegue não só que o aluno ele se projete em outras percepções de vida, em outras percepções sociais, mas também a gente consegue, enquanto contador de história, enquanto educador, criar essa observação, esse enxergar além, não é? Porque quantas vezes a interrogação, na hora que nós estamos contando, gera uma tensão, e essa tensão ela deve ser trabalhada de alguma maneira. E se não for trabalhada ali, muito provavelmente o ouvinte, gosto dessa palavra, ouvinte, ele vai ter um momento lá no final de deixar um registro, e esse registro ele contém uma mensagem muito interessante sobre aquele momento que passou da contação. Então a gente tem um feedback e a gente tem um olhar um pouquinho mais aguçado sobre a contação de história, e sobre a alfabetização a gente tem um esforço muito grande em superar minimamente nessa ação o que já é muito engessado, que já é muito enquadrado dentro das instituições. Então a brinquedoteca ela se preocupa com isso. Então, os pressupostos que a gente usa nessa caminhada, eles vão desde a RIE, quando fala do sujeito de direito e traz toda a percepção histórica social da infância, e depois a gente discorre sobre Florestan Fernandes também, quando observou e trabalhou o brincar na sociologia. Embora não esteja nesse texto, eu acho muito importante citar na apresentação oral que a gente tem essa preocupação em identificar nas bases teóricas, ter alicerce para poder chegar nessa hora, escrever esse trabalho e ter minimamente nesse ensaio, nesse resumo expandido, um pouquinho do que a gente trabalha já há algum tempo. Esse texto ele não se esgota aqui, ele partiu de uma observação direta, participativa, ele foi descritivo, e nós queremos ainda seguir trabalhando sobre isso e seguir investigando a contação de história, como ela pode ajudar em outros âmbitos dentro da educação e como ela consegue ser transdisciplinar. Eu quero deixar um muito obrigado, que a banca consiga, que eu espero ter me feito entender, e que a banca consiga me mandar um feedback. Se tiver alguma dúvida ou algum ponto que eu deixei de pontuar, eu estou aberto às solicitações. E uma ótima feira para todos nós. É um baita orgulho poder fazer parte, e uma felicidade também poder fazer parte desse segundo FIBTEC. E um grande abraço então para todos.